Bom dia, meu nome é Mirelle e hoje eu vou fazer meu trabalho de geografia do capítulo 7 sobre o tema domínios naturais e recursos hídricos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características dos biomas terrestres. O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal e está presente no ambiente que possui condições naturais, clima, relevo e características geológicas. São sete os principais, são tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pádria e desertos. Os biomas são ecossistemas terrestres com vegetação e características de algum tipo de clima predominante a esses aspectos. Ao bioma, seu caráter geral único. Agora também vou falar um pouquinho sobre as novas tecnologias. As novas tecnologias é um método para comunicar surgidas no contexto da revolução informacional. Revolução telemática ou terceira revolução industrial, desenvolvidas drasticamente desde a segunda metade da década de 1970. Considerando-se telemática ou terceira revolução industrial, desenvolvidas drasticamente desde a segunda metade da década de 1970. Considerando-se os adeptos destas tecnologias de uma forma para serem utilizadas por governos e empresas. Agora também vou falar um pouquinho sobre o domínio da vegetação arbusiva e herbácea. O domínio acontece quando a formação são a maioria da vegetação. Abusiva são savanas, serrano, caatinga, complexo no Pantanal e formações litorâneas erguidas aos campos temporários ou páreas espectras. A vegetação é um termo utilizado para se refletir e combater vegetal de espaço geográfico. As vegetações nativas e região são influenciadas diretamente pelo seu clima, além dos aspectos climáticos. Outros fatores participam do desenvolvimento da vegetação e também do relevo hidrogênico do solo, pressão atmosférica e atitudes relacionadas na massa de ar. Esse foi o meu trabalho. Boa noite, hoje eu irei apresentar sobre domínios naturais e recursos hídricos. Bom, os domínios naturais é um conjunto natural que a interação entre o clima e os elementos, relevo ou vegetação determinantes. Possui domínio em certa ordem de grandeza, geralmente apresentando-se como uma área menor que o bioma. Neste conjunto, há certa coerência nos aspectos de relevo, tipo de solo, vegetação, clima e hidrografia. Há 7 importantes destes espaços em território brasileiro, que são o domínio amazônico, domínio da Caatinga, domínio araucárias, domínio pradárias, domínio dos mares de morro e domínio dos cerrados. Domínio da Caatinga. Apresenta nas regiões da floresta amazônica, composta por matas fechadas e densas, formada por árvores de grande, médio e pequeno porte, classificado em mata de várzea, mata de terra firme e grapo. A diversidade da vegetação é proveniente do clima quente e úmido e elevados índices pluviométricos que ocorrem de forma regular durante grande parte do ano. Bom, ciclo hidrológico refere-se à troca de água na hidrosfera entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas.
A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso. Essa transformação e circulação da água dá o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água indispensável para a manutenção da vida é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida do planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interfere no nível dos rios, lagos, mares, oceanos. O solo. Os elementos que participam da classificação dos solos são zonais, interzonais e azonais. Solo zonal. O principal responsável pela sua formação é o clima em geral, é bem maduro, apresenta horizontes bem definidos. Os mais férteis são o solo de tundra, o latouço e o desértico. Solo interzonal. Guarda grande influência do relevo ou também da rocha matriz. O mais fértil é o grumossolo. Os menos férteis são o hidromórfico e o salino ou alomórfico. Os solos azonais são os mais recentes. São rasos, sem horizontes, bem desenvolvidos. A maior parte dos solos desse grupo tem baixa fertilidade, como o litossolo e o regossolo. Bom dia, meu nome é Emília, eu vou falar sobre domínios naturais e recursos hídricos. Vou falar agora sobre a distribuição dos biomas no globo terrestre, que os biomas eles podem ser divididos pela formação vegetais ambientais, como arbóreas, arbustivas e herbáceas. A distribuição dessas formações vegetais no globo terrestre depende da variabilidade da temperatura e umidade. Nas formações arbóreas, predominam as árvores, plantas como um tronco principal de madeira, que é o tecido lenhoso, através do qual são conduzidos os minerais e a água até as folhas. As formações arbustivas também são constituídas por plantas com tecido lenhoso, mas sem o tronco principal e ramificação, desde a base. As formações herbáceas formam um grupo diversificado de plantas sem tecido lenhoso, geralmente de pequeno porte, ou vivem próximo ao solo, como ervas, gemíneas e musgos. As florestas, os domínios de florações arbóreas. Os biomas com domínio de formações arbóreas podem ser encontrados tanto nos climas quentes como nas florestas equatoriais e tropicais, quanto em climas frios, como as florestas temperadas e boreais. Os recursos hídricos, ele tem a hidrosfera, que corresponde à parte líquida do planeta, compreendendo oceanos, geleiras, rios, lagos, águas subterrâneas e da atmosfera. O total de água que existe no planeta é 97,5%, encontra-se nos mares e oceanos, sendo, portanto, salgada. Os 2,5% restantes de água doce, a maior parte, 68,7%, encontra-se retida em geleiras do subsolo, 30,1%. Uma parcela de 0,8% de água doce constitui a permafrost, camada congelada do solo nas regiões árticas. Desse modo, apenas 0,4% de água doce do planeta está na superfície da atmosfera. As florestas boreais ou coníferas, eles são conhecidos como taiga, que predominam espécies aciculifiadas, com copa em forma de cone, que são os pinheiros,
e desenvolvem um clima frio nas latitudes. São intensamente utilizadas na produção de madeira, papel e celulose. E ocorrem no Canadá, no norte da Europa e da África. A floresta temperada se localiza em clima temperado, com precipitações abundantes. Suas árvores, como carvalho, e cedro e sequoias, são caducifólias, ou seja, elas perdem a folha no outono. E abrange áreas de ocupação humana muito antiga, como a Europa Ocidental, ao leste, a Ásia, que foi muito devastada pela agricultura e pela urbanização. A floresta tropical, na região equatorial, com a precipitação, surge a vegetação perece, abundante e latifoliada. Se adapta muito bem à umidade. E essa vegetação abriga milhares de espécies que coexistem no mesmo espaço e dependem umas das outras. A maior cobertura vegetal tropical do mundo é a floresta amazônica. A biodiversidade é maior em ambientes tropicais e equatoriais. Embora os solos dessa região sejam pobres, embora a troca energética entre animais e flores fornecem a grande riqueza de nutrientes, as chuvas abundantes transportam matérias orgânicas e, antes de tudo, que ela se incorpore aos solos.